Estamos de volta com o nosso programa Metrópole em Ação. Hoje é sexta-feira, amigo. Lembra-se, hoje, sexta-feira, é dia de pensar no final de semana. Tem gente aí já pensando numa praiazinha, né? Não é, Michel? Tomar uma cervejinha, tomar uma esquisinha, um camarãozinho na praia. Mas olha, hoje ainda é dia de muita luta. Hoje é sexta-feira de muita luta. Olha, falar nisso aí, gente, você é que se divertir aí no final de semana, tá se programando aí para curtir o litoral e tal, dar uma viajada, não sei o quê. Vamos sempre nos divertirmos com moderação. Porque se faltar moderação, deixa de ser diversão para ser um problema, tá bom? Então, tudo com muita moderação. Olha, gente, o Ceará tem uma taxa de frequência de 24,3% dos jovens entre 18 e 24 anos no ensino superior, conforme levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Isso significa que ao menos 2 a cada 10 adultos na faixa etária estão em salas e aulas de universidade, com base no cenário de 2023. Esses números são de 2023. Os dados fazem parte da síntese de indicadores sociais, uma análise das condições de vida da população brasileira 2024. Esse é o maior quantitativo, viu? 24%. É o maior quantitativo entre os estados nordestinos, segundo o Piauí, seguido pelo Piauí, que tem 23,3%, e a Paraíba com 23,2%. Quer dizer, o Nordeste, o Ceará é o estado do Nordeste com o maior percentual, né, de jovens nessa faixa etária aí na universidade. A taxa já está entre 25,9%. Ao analisar, no Nordeste isso, né? Ao analisar os últimos anos, inclusive, é possível notar que o Ceará teve aumento na proporção de jovens desta faixa etária frequentando o ensino superior, de 16,8% em 2016 para 24,3% no último ano. Isso é muito bom, isso significa que os nossos jovens estão apostando na faculdade, estão apostando nos estudos como realmente essa porta aberta para a prosperidade. É preciso que os jovens acreditem sempre que o estudo é, sim, esse caminho que os conduz exatamente para a prosperidade, para um futuro bem melhor, para eles, para a família e para a sociedade. Olha, gente, na quarta-feira passada, hoje é sexta-feira, na quarta-feira passada, foi suspensa, retirada de pauta, a votação do projeto de lei que pretendia regulamentar os jogos de azar e os cassinos aqui no Brasil. Isso aí foi comemorado pelas entidades que lutam no Brasil contra esse tipo de atividade aqui no Brasil, que já comprovadamente é prejudicial à população. É prejudicial. Não somente à população, mas economicamente é prejudicial ao comércio, à indústria. Vamos conversar aqui com o meu amigo Roberto Lacerre, que é do Movimento Brasil Sem Azar. Você sabe que o Roberto sempre participa conosco aqui na terça-feira, mas hoje, sexta-feira, está participando porque teve esse momento importante. Roberto, muito bom dia para você, Roberto. Bom dia, Marcos. Tudo bem? Satisfação mais uma vez estar em seu programa. Roberto, me diga o que aconteceu na quarta-feira para que a Câmara retirasse de pauta esse projeto que para a gente, para mim, para você, que defendemos exatamente essa luta contra os jogos de azar, o que aconteceu? Marcos, em que pese, né, ser uma vitória parcial, porque esse projeto vai voltar em 2025, sem dúvida nenhuma, ao plenário do Senado Federal, foi uma vitória muito importante. Tá? Aqueles que defendem os jogos de azar, defendem o cassino, o bingo, o jogo do bicho, os vídeos bingos, as máquinas caça-níqueis, eles já estavam comemorando a vitória, já estavam achando que iriam regularizar, que iriam aprovar esse projeto. E depois de um trabalho muito forte aqui dentro do Senado, do Movimento Brasil Sem Azar, de alguns gabinetes importantes aqui do Movimento Brasil Sem Azar também, inclusive o gabinete do senador Eduardo Girão, entre outros senadores que foram importantes nesse momento, senador Magno Malta, senadora Damares Alves, nós conseguimos que o próprio relator, o senador Irajá, do Tocantins, ele retirasse de pauta. O que que acontece, explicando ao seu telespectador, Marcos? Por que um relator tira de pauta um projeto, quando o projeto está pronto para votação? Ele tira de pauta com medo de perder.
Então, o trabalho que foi feito aqui, um trabalho muito forte de gabinete em gabinete, por um grupo de pessoas muito importante, que veio ao Senado, veio a cada gabinete, né? Nós fomos em cada liderança. Então, o trabalho foi tão profícuo, foi tão importante, que o próprio relator, no momento em que ele queria votar o projeto, e esse projeto tem o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, tem o apoio do presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, né, que rodou por cada um dos senadores tentando convencê-los a votar favorável a esse projeto. Mesmo assim, né, com a imposição de pessoas que têm determinada influência dentro do Congresso Nacional, nós conseguimos, graças a Deus e graças a um trabalho muito forte, nós conseguimos que o próprio relator tirasse de pauta. Então, é uma vitória importante, em que pese ser parcial, que ele vai voltar em 2025 com toda a força, mas até lá nós teremos tempo de trabalhar mais profundamente a sociedade, mostrar à sociedade todos os riscos. E com isso a gente evitar mais uma vez a aprovação, como nós fizemos em 2017, evitar a aprovação de bingos, cassinos, jogo do bicho, videobingos, que somadas às bets vai trazer a tragédia perfeita em relação à questão de saúde mental referente à ludopatia. Eu estou conversando com o Roberto Lacerre, gente, só para você conhecer um pouco da vida do Roberto Lacerre. Roberto, ele é advogado, também faz parte, é assessor parlamentar, mora em Brasília, é cearense aqui de Fortaleza, mas mora em Brasília. Eu não sei se o Roberto é cearense, eu nunca perguntei a ele, mas sei que a família dele mora aqui, mora em Fortaleza, né? Mas ele passa a semana toda em Brasília, né? Porque é assessor parlamentar. Conhece muito bem a Câmara Municipal, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, conhece muito bem aquela atmosfera política de Brasília. Eu lhe pergunto, se os senadores, os deputados já estavam comemorando exatamente essa aprovação dele, e desse projeto de lei, eu lhe pergunto, Roberto, o que há de tão maravilhoso para eles nesse projeto de lei? Por que eu estou essa pergunta? Porque em 2025 esse projeto vai voltar. Esse projeto vai voltar a ser discutido na Câmara. O que diz esse projeto para que eles estivessem já cantando vitória? O que diz? Você teve acesso ao projeto? Você leu o projeto? Marcos, primeiramente, só para lhe dizer que eu sou de Salvador, na Bahia, minha família é baiana, mas nós nos adaptamos perfeitamente ao Ceará, a Fortaleza, que é uma cidade e é uma terra muito querida. Respondendo a sua pergunta, na verdade, o que é que acontece? Não, li Ave Maria, eu li muitas vezes esse projeto, né, linha por linha, e por conta disso nós conseguimos criar esse antídoto, mostrar o quanto esse projeto ele é perigoso. Há vantagens para algumas pessoas. Marcos, eu não digo necessariamente para parlamentares, porque eu não gosto de criar ilação, mas há vantagens para grupos econômicos muito fortes. A gente sempre vem falando no seu programa que o lobby ele atua de uma maneira muito forte dentro do Congresso Nacional. São bilhões e bilhões de dólares, eu não falo nem de reais, são bilhões e bilhões de dólares que apontam, né, no sentido de um mercado que trará benefícios para algumas pessoas. Então é por conta disso e por conta de todos os males é que nós trabalhamos. A gente não pode, né, conviver com a possibilidade de, em detrimento de muitos, da saúde mental do povo, do mais pobre, só alguns levem vantagens. Então, além da questão tão ruim tecnicamente que esse projeto, que é a questão da lavagem de dinheiro, evasão de receita, problema de saúde mental, o sistema de saúde não aguentar aquela quantidade de pessoas, fiscalização e controle muito fraca no Brasil, tem a questão também de que alguns vão levar algum tipo de vantagem, inclusive vantagens financeiras, e que isso pode realmente comprometer a situação. Roberto, eu acho que eu não fiz a pergunta direito. O que tem o projeto? O projeto ele pretendia regulamentar o cassino no Brasil, ele pretendia regulamentar os jogos de azar. O que diz o projeto em si? O jogo do bicho também entra nesse projeto? Porque deve ter algo de muito maravilhoso para eles comemorarem tanto. O que diz o projeto especificamente? Marcos, na verdade, não tem nada de maravilhoso, e você já adiantou o que acontece no projeto, né? Eles pretendem regularizar, ou regulamentar, ou legalizar os bingos físicos, tá? Bingos físicos, ou seja, locais físicos, podem ser 1.400 bingos no Brasil, um bingo em cada esquina. Eles pretendem regulamentar os vídeos bingos, ou seja, vai poder colocar em algumas casas aí do comércio, vão poder colocar vídeos bingos. Eles regulamentam os cassinos, poderemos ter até 70 cassinos do Brasil, cassinos fluviais, cassinos em barcos, em embarcações, em navios transatlânticos aportados no Brasil. Ou seja, é você promover a jogatina no Brasil. Além de tudo, o jogo do bicho. O jogo do bicho que a gente sabe que está diretamente ligado a facções criminosas, está diretamente ligado a milícias, e o jogo do bicho legalizado não vai de forma nenhuma impedir que a marginalização do jogo do bicho continue. Você acha que uma facção criminosa dessa, uma organização criminosa dessa, vai abrir mão de todo o lucro do jogo do bicho em prol do governo? Então, na verdade, isso é uma grande falácia, e o projeto diz exatamente isso: legalizar bingos,
cassinos, jogo do bicho, videobingos e turf. Ou seja, é empurrar para a população mais jogo. Agora, é muito importante dizer, Marcos, as bets hoje são consumidas entre pessoas entre 18 e 30 anos de idade. Já o jogo físico, que queriam legalizar anteontem, na quarta-feira, geralmente eles trazem para si pessoas acima de 40 anos. Ou seja, se a gente tiver bets mais jogos físicos, a gente vai estar oferecendo o jogo para todas as faixas etárias do Brasil. Ou seja, a desgraça que já está acontecendo com os nossos mais jovens por conta das bets vai atingir também as pessoas na melhor idade, ou seja, acima de 40 anos. Isso é extremamente complexo, é por isso que a gente vem fazendo um trabalho muito grande. E anteontem, na quarta-feira, depois de muita luta, foi uma vitória, apesar de parcial, uma vitória muito grande, porque eles retrocederam. Eles voltaram atrás porque viram que iam perder esse projeto no Senado Federal. Ô, Roberto, agora deixa eu colocar para você um argumento, porque você sabe que eu faço essa defesa aqui, eu sou contra exatamente esse tipo de atividade aqui no Brasil, e as pessoas me abordam, onde eu ando também, e encontrei uma pessoa que defende exatamente o cassino no Brasil. Porque ele diz, olha, eu não concordo, ele falou para mim, não concordo com esses jogos no online, porque online todo mundo pode ter acesso. O menino de 18 anos, 19 anos, que não tem nada na vida, que vai tirar dinheiro dos pais, tem acesso, a empregada doméstica tem acesso, todo mundo tem acesso. Todo mundo que não tem dinheiro, está passando necessidade, tem acesso, como foi o caso aí do pessoal do Bolsa Família e tal. Ele diz que é contra, mas ele é a favor do cassino, porque ele diz o seguinte, olha o argumento dele, o cassino não obriga você a ir lá. O cassino você vai se quiser. O cassino é preciso você se deslocar da sua casa para ir ao cassino. Quando você vai com a intenção de jogar. Outro detalhe, geralmente as pessoas que vão para o cassino são pessoas que têm muito dinheiro. Ele disse, esse rapaz, que tem um amigo que tem um cassino, falou agora o país, agora não lembro do país, aqui na América do Sul. Não sei se é Uruguai, Paraguai, Chile, não sei. Tem um cassino aí num desses países aqui da América do Sul, né? E que os caras lá chegam e gastam 100 mil, 150 mil em reais, né? Na moeda deles lá em reais, 150 mil e tal, e sem problema. Quer dizer, para você, esse tipo de argumento, como é que a gente pode trabalhar esse argumento? Porque ele disse que ninguém é obrigado a ir ao cassino. E quem vai ao cassino é porque é gente que tem muito dinheiro, não é pobre, não é classe média, gente que tem muito dinheiro, gasta 100 mil, 150 mil, 200 mil numa noite brincando. O que você acha? Esse é o falso entendimento, Marcos, que muitos têm, tá? Mas quem entende dessa forma é porque não conhece as mazelas, por exemplo, dos cassinos, tá? Na verdade, estudos dizem, inclusive estudos norte-americanos, dizem que quem mais consome o serviço do cassino são pessoas num raio até 16 quilômetros do cassino. Ou seja, não atrai turistas de fora. Outra coisa, o que mais dá lucro ao cassino não é o baccarat, não é a roleta, não é o jogo de carta, não é o dado. O que mais traz lucro ao cassino são as máquinas caça-níqueis. E o próprio nome já diz. É você colocar um níquel, $1, R$1, R$2, R$5. Então, na verdade, o que acontece? Quem mais consome cassino também são as pessoas mais pobres. Geralmente acima de 40 anos e mais pobres. Esses aí que esse amigo seu falou, esses são cassinos estrangeiros que as pessoas muitas vezes fretam aviões e vão para fora do país. Mas esses são muito abastados. Mas os cassinos que vão ser implantados no Brasil, são até 70 cassinos, conforme eu te falei. Por exemplo, São Paulo pode ter 3 cassinos acima de 25 milhões de pessoas. Esses cassinos não, esses cassinos são consumidos realmente por pessoas que têm baixa renda também, que estão na mesma expectativa das bets. A mesma expectativa, ou seja, colocar R$1 e ganhar R$500, colocar R$1 e ganhar R$5.000. A expectativa do jogo, seja online, seja o jogo físico, é a mesma. É você entrar com pouco e sair com muito. Só que a banca sempre ganha, Marcos. A banca sempre ganha, porque se não fosse assim, os cassinos não seriam multibilionários. Ele está tirando dinheiro do pobre, ele está tirando dinheiro daquela pessoa mais velha. A mesma coisa os bingos. Existiam, na época dos bingos no Brasil, quando eles foram mais uma vez assustados e bloqueados, na verdade, pelo governo Lula, existia o call center do mal. Eles ligavam para as pessoas mais velhas, aposentadas, e diziam o seguinte, olha, você que está em casa agora, já criou seus filhos, nós vamos mandar agora um Uber, nós vamos mandar agora um ônibus, nós vamos mandar agora uma van na porta da sua casa, para lhe trazer aqui para o bingo, aqui você vai ter socialização, aqui você vai ter comida e bebida de graça. Ou seja, esse serviço do cassino, do bingo, do video bingo, do jogo do bicho,
são serviços perniciosos à população brasileira e levam pessoas como esse seu amigo, infelizmente, que talvez desconheça mais aprofundadamente, ele não tem a obrigação de conhecer, desconhecem as mazelas que são trazidas por esse tipo de mercado. Você está entendendo? Então, outra coisa que é importante, Las Vegas deixou muito claro que, na verdade, não atrai turistas estrangeiros, dizem que vai atrair turistas estrangeiros. Não é verdade. Apenas 14% dos turistas que vão a Las Vegas são estrangeiros. E só 4% desses vão jogar. Quem consome o jogo é o povo do país. Quem vai consumir o jogo é o povo brasileiro que já está sobrecarregado com as bets. Quem vai entregar o seu parco dinheiro, quem vai entregar a sua Bolsa Família à indústria da jogatina é o povo brasileiro, não é o turista estrangeiro. Quando você vê um relatório do senador Irajá, e com todo respeito ao senador Irajá, né, a figura dele como senador e como ser humano, aquele relatório é um relatório criado, aquele relatório foi rabiscado pela indústria dos cassinos e dos bingos, do jogo. A gente vê claramente ali não tem nenhum tipo de situação mais aprofundada que comprove efetivamente o que aquilo seja verdade, muito pelo contrário. Marcos, uma coisa muito importante, eu não posso deixar de falar no seu programa. Ontem o Ministério do Planejamento da senadora Simone Tebet e o Ministério, anteontem, né, perdão, o Ministério do Planejamento da Simone Tebet e o Ministério da Fazenda do Haddad saíram com 2 notas técnicas, eu vou passar para você, inclusive, para que você possa publicizar, que dizem que eles são contra esse projeto. O próprio governo, Planejamento e Fazenda, são contra esse projeto. Ou seja, o próprio governo está admitindo que esse projeto é muito ruim. Então, o governo não pode votar favorável. Né? As pessoas não podem votar, os senadores não podem votar favorável ao próprio governo que diz claramente que não vai atrair renda, vai ter problema social. Então, existe toda essa perspectiva, e a nossa perspectiva futura, sendo redundante, é de que mesmo em 2025 a gente consiga derrubar efetivamente essa mazela desse projeto 2234, que só vai trazer coisas ruins para o Brasil. Olha, Roberto, eu ao mesmo tempo que lhe agradeço, dizer para expresso aqui a minha alegria, porque também me sinto vitorioso nessa nossa luta. Isso aqui é apenas uma vitória parcial, como você falou, claro, mas a gente deve comemorar também nossas vitórias parciais. E essa nota do Ministério da Fazenda, esse posicionamento do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, também representa uma vitória nossa, porque nós chamamos a atenção do governo, inclusive, para a gravidade do momento. E o Ministério, se fosse uma coisa benéfica economicamente para o país, o Ministério da Fazenda seria o primeiro a defender, mas está claro para ele que vai trazer muito mais prejuízos do que lucro econômico, que não vai trazer nenhum. Esse é o papel exatamente do Ministério da Fazenda, do Planejamento, exatamente o desenvolvimento do país. Então, essas notas, inclusive, acredito que esse posicionamento dos 2 ministérios foi exatamente os motivos principais que derrubaram exatamente a votação do projeto, né? Que o cara tirou a votação porque ele ia perder. Meu amigo Roberto Lacerre, agora, encerrando nossa entrevista, queria que você explicasse para a gente o que deve acontecer agora no retorno legislativo lá em fevereiro. Só para dizer, Marcos, nós estivemos no Ministério do Planejamento, falamos pessoalmente com a senadora Simone Tebet, que é uma pessoa muito sensível à matéria, estivemos lá com o senador Eduardo Girão e com um especialista, e sem dúvida, eles colocaram, inclusive, no projeto, na nota técnica, eles colocaram os nossos argumentos. A mesma coisa a Fazenda, dizendo que não tem perspectiva de atrair receitas. Voltar agora, né, faltam ainda 2 semanas para terminar o processo legislativo, ou seja, o ano legislativo, voltar em 2025 atento a todos esses projetos, não só a questão dos jogos de azar, como a questão também do cigarro eletrônico, como a questão da legalização da cannabis. Então, nós estamos muito atentos, né, com o Movimento Brasil Sem Azar e Movimento Brasil Sem Drogas, a todos esses projetos que são perniciosos e projetos ruins para a família e para a sociedade brasileira. E, Marcos, dizer que você é sim um vencedor, porque você divide com a gente todas as nossas preocupações e as nossas alegrias. Um forte abraço a todos. Legal demais. Roberto, um abraço para você, bom dia, excelente final de semana e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Olha, gente, vou falar para você agora uma matéria do Senado, está muito legal. O faturamento das empresas de apostas online surpreendeu os senadores da CPI das bets. Olha aí, ó, segundo os dependentes, a receita de apenas um destes sites de apostas só não é maior do que o orçamento de 2 estados brasileiros. Olha aí, olha só por que eles defendem tanto essas bets. É porque dá um lucro absurdo. Por isso a nossa luta exatamente contra essas bets. Por quê?
porque estão colocando exatamente esses lucros acima da saúde da população, acima da saúde mental da população. Tem gente aí tão endividada, que já pensou, e outros até fizeram isso, se suicidaram, praticaram suicídio por tanto endividamento. E olha o resultado do endividamento dessas pessoas, o resultado da coluna das bets. Surpreendeu até os senadores. Segundo um dos depoentes, a receita de apenas um desses sites de apostas só não é maior do que o orçamento de 2 estados brasileiros. Meu Deus do céu, é muito dinheiro. É muito dinheiro que essas bets estão ganhando em detrimento da saúde da população, em detrimento do comércio, em detrimento da indústria. Por isso que essa matéria está legal aí da TV Senado, eu trouxe para você. Acompanha aí, ó. O presidente da Loterj, autarquia que explora o jogo no Rio de Janeiro, revelou o alto faturamento de alguns sites de aposta no Brasil. Os dados foram fornecidos pelas próprias empresas em ações judiciais apresentadas pela Loterj para bloquear a atividade ilegal dos sites no estado do Rio de Janeiro. Novibet, Novibet, é a marca explorada. Ela disse, na sua defesa, que a decisão da Loterj de bloquear no Rio causa impacto, estou lendo a peça deles, do advogado deles, causa impacto bilionário, para não dizer catastrófico. A empresa diz, façamos um rápido exercício. O GGR, ou Receita Bruta de Jogos e Apostas do Brasil, é atualmente o GGR, 15 bilhões por ano. O estado do Rio representa 10% do PIB brasileiro. Em simples regra de 3, é possível perceber que a decisão do TRF causa um prejuízo de 4, milhões por dia na indústria de jogos e aposta, o que representa mais de 125 milhões de reais por mês. Se nós pegarmos o orçamento dos estados brasileiros para 2025, os orçamentos estaduais, apenas o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais tem um orçamento superior a 120 bi de reais. O prejuízo é maior para os cofres públicos, que deixam de arrecadar impostos com a falta de regulamentação do jogo online. São mais de 300 bilhões de reais ao ano que estão na mesa e não estão recolhendo impostos e tributos. E ainda se considerar a ausência dos outros recolhimentos indevidos, FGTS 8% sobre a folha, INSS 20% sobre a folha salarial, o RAT, que é 1 a 3% da folha salarial, o ISS, que é de 2 a 5% sobre o serviço prestado, ainda teremos, além de tudo isso, 33,25% de arrecadação para a União. Então, essa operação offshore, clandestina das bets, além desse dano social que a senhora citou agora há pouco da ludopatia, também, relatora, ela gera um dano superior a 5 bilhões de reais somente para a União. Considerando os dados de janeiro a agosto desse ano das bets, apenas uma única empresa admite que ela perde mais de 1 milhão de reais por dia por não poder funcionar ilegalmente, por não poder funcionar sem cumprir regra. Ela deixa de faturar 1 milhão por dia por não respeitar uma lei federal aprovada nesse Congresso. Se essas empresas no mandado de segurança falam quanto elas estão tendo de prejuízo por conta da Loterj, e a declaração deles na Receita é que o capital deles é de R$2 mil, contradição imediata, e a gente vai ter que quebrar, inclusive, sigilo fiscal, bancário, dessas empresas e dos seus sócios. Porque se eles admitem no mandado de segurança um valor de prejuízo e aqui declaram um capital, eles estão brincando com a legislação brasileira e brincando com a Receita Federal. Outro depoente da CPI afirmou que os impostos somente serão pagos a partir do ano que vem, quando as bets vão poder funcionar com autorização no país. O senhor está me dizendo que a partir do dia 1º de janeiro de 2025, o senhor vai passar a recolher os tributos. 100%. Qual será a alíquota? Olha, a partir de 2025 nós temos um Gaming Tax, né, que é de 12%, mais PIS, COFINS, ISS, toda essa carga tributária, mais o imposto de renda da pessoa jurídica. Então, a gente calcula uma incidência de cerca de 40%. Ok. Então, quer dizer que até o dia 31 de dezembro de 2024,
Todos vocês, inclusive o senhor, esses que estão autorizados pelo Ministério da Fazenda, não pagarão tributos mesmo em atividade aqui no país. Olha, infelizmente ainda não podemos, porque não tem como pagar, porque eu não tenho como estar com a licença válida de acordo com as leis este ano. Por mim, eu já estaria com ela há 2, 3, 4 anos, tudo não diria certinho, não é a palavra, porque estamos certinho, mas já com a licença brasileira, porque hoje operamos via licença internacional. E assim foi mais um programa Metrobração. Um abraço para você, bom dia, excelente sexta-feira, bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.